Fala gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter uma aula de cálculo 1. Na última aula a gente viu sobre limites tendendo a zero, ou seja, a gente tinha a função 1 sobre x e a gente calculava o limite dela tendendo a zero. Hoje a gente vai ver um pouco diferente. Ao invés de tender a zero, hoje a gente vai ver limites tendendo ao infinito. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer um pouco sobre limites no infinito e entender como calcula. Então, sem enrolação, bora para a aula. Então, para começar, pessoal, vamos recapitular um pouco o que a gente viu na aula passada, para a gente conseguir entender o que a gente vai ver a seguir. O que a gente fez na aula passada? A gente tinha limite de x tendendo a zero, vamos supor pela direita, da função 1 sobre x. E a gente calculava isso daqui. A gente substituía, ficava 1 sobre 0 mais. Como esse cara aqui é positivo e esse cara também é positivo, positivo com positivo, sendo que esse é muito pequeno, vai dar mais infinito, ou seja, é um valor bem grande. Daí vocês vão pensar, então isso aqui é limite no infinito? Não, pessoal. Isso aqui é limite que resulta em infinito, tá? Esse é o limite que resulta em infinito. A gente faz o valor tendendo, a gente faz o limite tendendo a um valor muito pequeno e ele me resulta um valor muito grande, certo? Então é isso que a gente tem aqui, um limite que resulta em infinito, tá? Então para não confundir, a gente está vendo isso aqui agora. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. O que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver um pouco sobre os limites no infinito. Então, o que é o cálculo de limites do infinito? Meu Deus do céu, infinito, já fiquei com medo. Meu Deus do céu, cálculo é muito difícil. Não, calma aí, vamos lá, com calma, todo mundo vai conseguir entender. Qual que é a definição? O cálculo de limites no infinito significa que estamos aproximando os valores x da nossa função para valores muito grandes, positivos ou negativos. Então, o que é o cálculo do limite no infinito? Quer dizer que a gente está fazendo o nosso limite tender a valores muito grandes, tá? Então, dessa vez a gente vai estar tendendo, por exemplo, a 0, a 3. A gente vai estar tendendo ao infinito, ao mais ou menos infinito, que é valores muito grandes, positivos ou negativos. Tá, Eduardo, mas como que a simbologia disso no limite? Vai ser limite de x tendendo a mais infinito da nossa f de x. Ou, limite de x tendendo a menos infinito da nossa f de x. Então é basicamente isso. Limite de x tendendo a mais infinito, positivo, e limite de x tendendo a menos infinito, negativo. Mas como que isso fica no gráfico, Eduardo? Não estou entendendo. Então vamos vir aqui. Aqui a gente tem o nosso eixo x e aqui a gente tem o nosso eixo y. Os valores do infinito são nessa região aqui, bem próximo da flechinha, que a gente chama de mais infinito. E os de menos infinito são aqui, menos infinito. Então geralmente fica nessa região bem extrema do nosso gráfico, tá? São os valores muito grandes negativos ou valores muito grandes positivos, tá? Então é bem fácil. O cálculo do limite no infinito é para valores muito grandes, positivos ou negativos para x, certo? Daí vocês vão se perguntar, professor, mas como que calcula isso? Qual que é a diferença? Por que é tão especial? Então vamos lá, vamos fazer uns exemplinhos para a gente entender qual que é a sacada dos limites no infinito. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer um exemplinho aí para a gente realmente entender o que está acontecendo. Vamos utilizar aqui limite, deixa eu fazer com vermelho, que vermelho é mais bonito. Vamos inter. Enfim, vamos lá, limite de x tendendo a mais infinito, vamos fazer da nossa mesma função que a gente tinha antes, da função 1 sobre x. O que a gente faz? Vamos substituir o mais infinito aqui dentro. Então, a gente vai ter 1 sobre mais infinito. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Vamos analisar isso daqui. O que a gente sabe? A gente sabe que aqui a gente tem uma constante, um valor 1, e aqui embaixo a gente tem um infinito.
Mas o que que representa o infinito? O que que o infinito representa para a gente? O infinito é um valor... O que que é o infinito? Um valor muito grande. Então façam o seguinte, peguem a calculadora de vocês e façam 1 sobre 1 milhão, depois 1 sobre 100 milhões, e assim vai indo. O que que vocês vão notar? Vocês vão notar que esse resultado aqui resulta num valor muito pequeno, porque eu estou fazendo 1 sobre um valor muito grande. Se eu pegar uma coisa e dividir por um valor muito grande, vai dar um valor muito pequeno. Isso quer dizer que ele se aproxima do zero. Então, se eu pegar um valor e dividir por um valor muito grande, ele vai se aproximar do zero. Ah, entendi. Agora saquei, tá ficando fácil. E se a gente fizer, então, limite de x tendendo a menos infinito da mesma função 1 sobre x. Vai ficar 1 sobre menos infinito. Já sei. Vai ficar menos zero. O quê? Menos zero? Menos zero não existe. Se eu tenho aqui 1 sobre menos infinito, esse cara aqui é um valor muito grande, só que negativo. O que que vai acontecer? Se eu pegar 1 sobre menos 1 milhão, 1 sobre menos 1 bilhão, o que que vai acontecer? Ele também vai ficar muito pequeno, ele também vai se aproximar do zero. Então, 1 sobre menos infinito vai também se aproximar do zero. Agora entendi, agora ficou tudo certo, né, pessoal? Então, outra coisa para a gente analisar, que também é possível fazer com os limites, vamos supor que a gente tem aqui nosso gráfico x e o y. O que que a gente pode fazer? Com os limites, a gente pode traçar gráficos de alguma função. Como assim? Deixa eu pegar aqui outra cor. A gente sabe que a função 1 sobre x, tendendo a zero pela esquerda, ela vai tender a menos infinito. E tendendo a menos infinito, ela vai tender a zero. Então, isso quer dizer que aqui ela se aproxima do zero. E no zero pela esquerda, ela se aproxima do menos infinito. Então, ela vai fazer essa curva aqui. E aqui, no zero pela direita, ela se aproxima de mais infinito. E no mais infinito, ela se aproxima do zero. Então, ela vai fazer essa curva aqui. Esse aqui é o gráfico de 1 sobre x, tá? Então, a gente pode ver que os limites têm muitas aplicações. Um dos casos é traçar esses gráficos. Então, agora a gente vai fazer mais uns exemplinhos para a gente notar algumas diferenças do cálculo do limite no infinito. Então, pessoal, a gente calculou até agora limites da função 1 sobre x, que é apenas uma expressão. O que que a gente faz quando a gente tiver um polinômio? Quando a gente tiver mais de uma expressão, o que que a gente faz? Vamos tentar. A gente tem aqui limite de x tendendo a mais infinito, de x² mais 2x mais 1. Então, o que que a gente faz? Vamos substituir o mais infinito. Vai ficar mais infinito ao quadrado mais 2 vezes mais infinito mais 1. Isso aqui vai ser mais infinito, mais infinito, mais infinito. Opa! Destruir fácil, rápido. Não, tá errado, pessoal. Por quê? Não pode fazer assim. Não pode fazer assim. Por quê? Porque os professores de cálculo não aceitam. Não pode fazer assim porque eles não aceitam. Então, como que faz? Qual que é o jeito certo? Então, vamos lá. Limite de x tendendo a mais infinito de x² mais 2x mais 1. O que que a gente faz? Tá vendo que a gente tem um polinômio x² mais 2x mais 1. O que que a gente vai fazer? Sempre a gente vai colocar o termo de maior grau em evidência. No nosso caso, o termo de maior grau é x². Então, vamos colocar ele em evidência. x². O que que vai acontecer agora? Vamos deixar todo mundo em função dele. Então, x², o primeiro termo vai ser 1, porque uma vez x² é x². O outro é 2x, então vai ser mais... Se eu pegar x² e multiplicar por qual valor volta para 2x? 2 sobre x, porque vai ficar x² vezes 2 sobre x, volta a ser 2x. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar deixar todo mundo em função de x². Então, beleza. E agora, mais... Que valor que se eu multiplicar por x² volta a ser 1? 1 sobre x², porque daí o x² corta com o x² e volta a ser o 1. E agora, o que eu faço? Agora é só substituir. Vai ficar então x², não, perdão, vai ficar mais infinito ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 sobre mais infinito mais 1 sobre
mais infinito ao quadrado. Esqueci de fechar o parênteses. Isso aqui eu sei que dá zero. 1 sobre infinito dá zero. 2 sobre infinito também dá zero. E ali sobra o 1. 1 sobre 1, que multiplica mais infinito ao quadrado, dá mais infinito. Agora sim, esse é o jeito certo de fazer. Você sempre coloca o termo de maior grau em evidência e vai simplificando. Então vamos fazer mais um exemplo para a gente pegar de vez o jeito. Vamos resolver mais um exercício para a gente ficar bem craque nisso aí, gurizada. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui destruindo no cálculo. Então o que a gente tem? A gente tem limite de x tendendo a menos infinito de x ao cubo menos 2x quadrado mais 2. E o que a gente faz? A gente deixa o termo de maior grau em evidência. Esse é o nosso método de resolver. Qual que é o termo de maior grau? X ao cubo. Então o que a gente faz é ficar limite de x tendendo a menos infinito, x ao cubo em evidência, x ao cubo, então o primeiro termo vai ser 1, aqui vai ficar menos 2 sobre, que número que eu substituo no lugar de 2x quadrado, que multiplicado por x ao cubo volta a ser isso daqui, vai ser sempre em relação um menor aqui. Por exemplo, se aqui é x quadrado e aqui x ao cubo, então vai ficar 2 sobre x. Então, 2 sobre x. Mas, aqui como não tem nenhum x, então ele vai ficar dividido por esse termo aqui. Então vai ficar 2 sobre x ao cubo. O que eu faço agora? Agora, pessoal, é só substituir. Então vai ficar igual, substituindo o mais infinito. Perdão, o menos infinito. Vai ficar menos infinito ao cubo, que multiplica o 1 menos 2 sobre menos infinito mais 2 sobre menos infinito ao cubo. Fecha parênteses. O que acontece? 2 sobre menos infinito dá algum valor? Sim, dá zero. 2 sobre menos infinito dá quanto? Dá zero. Beleza. Vai ficar então igual menos infinito ao cubo, que multiplica 1. Aqui que está a sacada. Menos infinito ao cubo é quanto? Menos infinito vezes menos infinito mais infinito. Menos infinito vezes mais infinito vai dar menos infinito. Como é menos aqui dentro e aqui é ímpar, então fica o sinal negativo. Se fosse menos infinito ao quadrado, daí era mais infinito. Mas como é menos infinito e aqui é ao cubo, vai ficar menos infinito. Então isso é um negócio que tem que cuidar bastante, porque isso é muita pegadinha e o pessoal cai e vai dar resultado errado. Então cuidem com essas coisas, beleza? Então basicamente isso daqui. Vamos ver agora limites de polinômio de divisão. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui mais um exercício. Dessa vez a gente vai analisar um pouco sobre a divisão de polinômios. Então notem que a gente tem aqui limite de x tendendo a mais infinito, de x quadrado mais 2x sobre x ao cubo mais 2. Como que a gente resolve quando tem uma divisão de polinômios? Gente, o critério vai ser sempre o mesmo. Quando a gente tem limites tendendo a mais ou menos infinito, a gente vai fazer assim. Limite de x tendendo a mais infinito. A gente vai colocar em cima e embaixo o termo de maior grau em evidência, como se fosse um polinômio simples. Qual que é o termo de maior grau aqui em cima? X quadrado. Então vai ficar x quadrado, que multiplica 1 mais 2 sobre x. Isso aqui eu tenho certeza que todo mundo já está craque, mas se não tiver, deixa aí nos comentários a dúvida que a gente ajuda. Dividido por... Qual que é o termo de maior grau aqui embaixo? X ao cubo. Então eu coloco x ao cubo. Vai ficar x ao cubo dividido por 1, que multiplica, na verdade, 1 mais. Aqui 2 sobre x ao cubo. Ah, entendi. E o que eu faço agora? Aqui eu tenho x ao quadrado. E aqui eu tenho x ao cubo. Então, quadrado é menor que ao cubo, então corta. E aqui vai ficar só x. Ficando, então, igual. Pode pegar o vermelho. Limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 2 sobre x, que divide x, que multiplica 1 mais 2 sobre x ao cubo. Substituindo o valor do infinito, vai ficar 1 mais 2 sobre mais infinito, que divide mais infinito, que multiplica 1 mais 2 sobre
mais infinito ao cubo. Isso aqui eu sei que vai dar zero, e isso aqui vai dar zero. Então vai ficar igual a 1 sobre esse mais infinito aqui. 1 sobre mais infinito vai dar quanto? Vai dar zero. Então o resultado desse limite vai dar zero. Então qual que é a ideia para fazer limites de divisão de polinômio tendendo a mais ou menos infinito? Deixa os termos de maior grau em cima em evidência e embaixo. Daí tu faz essa simplificaçãozinha aqui e resolve normal. Então vamos fazer mais alguns para a gente pegar de vez a ideia destes limites. Então pessoal, vamos resolver esse limite aqui, o limite de x tendendo a menos infinito de x² mais 3 sobre x mais 1. O que a gente faz? A gente faz sempre a mesma estratégia. Deixa o termo de maior grau em cima e embaixo em evidência. Qual que é o termo de maior grau em cima? x². Então vai ficar x² em evidência, 1 mais 3 sobre x². Embaixo, qual que é o termo de maior grau? O x. Então x, 1 mais 1 sobre x. O que eu faço agora? Eu tenho que analisar aqui. Opa, eu tenho aqui x² sobre x. X² é maior que x, então corto o x e aqui fica só x, porque 2 menos 1 é 1. Então, voltando aqui, vai ficar limite de x tendendo a menos infinito de x, que multiplica 1 mais 3 sobre x², que divide por 1 mais 1 sobre x. Substituindo o valor do infinito, vai ficar menos infinito, que multiplica 1 mais 3 sobre menos infinito ao quadrado, e aqui divide por 1 mais 1 sobre menos infinito. O que acontece? Esse cara aqui eu sei que vai para zero. Esse cara aqui eu também sei que vai para zero. Vai sobrar então o que, pessoal? O que vai sobrar? Vai sobrar só o menos infinito. Então, igual a menos infinito. Um porém, só para vocês analisarem. Se aqui fosse menos 1, e eu multiplicasse por menos infinito, daí, pessoal, daí ia dar mais infinito. Mas como é 1 vezes um positivo vezes menos negativo, vai dar negativo. Agora, se aqui fosse menos, daí negativo com negativo dá positivo, tá? Então, isso aqui são propriedades, tá? Então, vamos ficar bem esperto nisso para não errar aí na hora da prova, beleza? Então, vamos fazer mais um exercício. Então, pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui para finalizar a nossa aula. A gente tem limite de x tendendo a mais infinito de x² mais 3x sobre 2x² mais 2. O que a gente faz? A mesma estratégia. Limite de x tendendo a mais infinito, termo de maior grau em evidência em cima. Qual que é? x². Então, x², 1 mais 3 sobre x². Embaixo, qual que é o termo de maior grau? x². Então, x² em evidência, 2, por que 2? Aqui está o 2, pessoal, tá? Então, sempre é o valor que multiplica o x. Se fosse 50, aqui ia ser 50, beleza? Então, fechou. Mais 2 sobre x². Beleza. O que a gente analisa? O que a gente analisa agora? Aqui tem x² e aqui tem x². Então, multiplicando e dividindo, então, o x² se foi. Meu Deus, o que eu faço agora? Vamos continuar a conta. Vai ser limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 3 sobre x², que divide 2 mais, o que é 2, perdão, 2 sobre x². Substituir o valor do limite, vai ficar 1 mais 3 sobre mais infinito sobre 2 mais 2 sobre mais infinito, ao quadrado e ao quadrado. Opa, o que aconteceu? Isso aqui não vai para zero? Sim, isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero também. E agora, o que sobra? Sobrou 1, sobrou 2. Então, o resultado é meio. Viu, pessoal? Pode dar um valor, pode dar uma constante. Não tem problema nenhum, certo? Então, a aula de hoje fica por aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários para que a gente possa estar esclarecendo. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like para ajudar a gente, é extremamente importante, ajuda muito. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender bastante. Curta nossa página no Facebook, siga no Instagram e não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal. Obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima.